Então a gente treinava 8 horas no começo por dia e alguns dias, depois dos anos 2000, que o voleibol mudou, porque era muito tempo o jogo. Antes tinha vantagem, lembra? Para fazer um ponto, demorava era 2 pra pontos, cacete. ficava chato. Então, para ganhar dinâmica na TV veio, né, o sistema de ponto a ponto, para ter essa velocidade. Então, o treino também mudou, porque antes você treinava para jogar 4 horas. Agora você treina para jogar 2 horas e 10. Então, diminuiu muito. Só que ao mesmo tempo o jogo é mais pegado, né? Só que ao mesmo tempo você treina 6 horas por dia, né? Então, você treina de manhã 3, né? Chega em casa, bate aquele, né, rango, dorme a tarde inteira, vida boa, né? E depois treina de tarde de novo. Só que é pesado. Então, com isso tem muitas lesões e acaba com a sua vida pessoal. Você tá na fisioterapia depois do treino, você tem que descansar, você tem que se alimentar. E pra mulher é sempre pior, né? Tem a Jaqueline, né, que tem o caso dela com a história do Murilo, porque os dois jogaram na seleção, então eles tinham um mundo ali parecido, mas pra maioria sempre foi muito difícil, principalmente pras mulheres. Porque era difícil o cara que é casado com você também, que você quer jogar na Itália. O cara tem que deixar o trabalho. Culturalmente, o homem tem mais preconceito com isso. Então, as relações acabavam por distância. Ou, às vezes, algumas era casada, mas era mais chifruda da vida. E, assim, quando chegava a conviver junto, eram 2 estranhos e nunca dava certo. Justamente porque passava casado 10 anos e, quando ia se encontrar, não se conheciam, né? Enfim, até falei... Chifrudo não pode. Não pode muito. Porque às Se vezes tem acontece, gente no Brasil que acontece, é gente fruta. Não, mas era até Exatamente. merecido. Todo Você mundo não dá, foi ou você é deixa ou a vai pessoa ser. sozinha, não tem assistência. Uma hora você tá 2 meses na China, uma hora você tá 6 meses jogando Não na tem Europa. como. Então, Relacionamento à distância é bom pros 4. É, exato. É bom pros 4. Porque não tem a menor condição. Então era difícil, você esquecia um pouco a vida. Você tinha, a maioria, né? Tinha uma outra, né? Tem casais que deram certo, mas que faziam pelo menos o mesmo ramo, para um entender. Porque é difícil quando você era casada, né, com a pessoa que não entendia muito o seu mundo e você passa muito tempo longe. Então, esse lado também foi deixado. O lado do filho, a maioria que engravida não é programado, é sem querer que acontece. Então, também vem de um tempo onde a mulher, né, que engravidava tinha o preconceito também, às vezes nem assistência do patrocinador. Hoje isso mudou, graças a Deus. Pelo menos na nossa área, bastante, não todas as equipes, mas é sempre aquela história. Engravidava, queria tirar metade do salário, então, ou muitos nem ajudavam. Então, essa história vem já de tudo isso. Então, a pessoa acabava se abdicando, outras deixam para mais tarde, para ter filho. Existia muito machismo. Ainda existe, né? Sim. Vê a Superliga de vôlei e vê quantas técnicas mulheres têm na feminina. Na masculina. Não tem nenhuma. Estranho, né? É muito. Muito. Então fica meio comunismo, assim, no voleibol, que é sempre os mesmos treinadores, dificilmente você vê uma coisa nova. Tem coisas que ainda precisa mudar culturalmente, né? E as mulheres também Mas terem você acha mais que interesse. tá começando a avançar um pouco nesse Então, sentido? já ter uma treinadora na Fofão, seleção né? feminina é fofão, mas é uma na seleção, né, de base, a gente não sabe quantas equipes contando tudo, que talvez seja 30, 40, com todo o voleibol profissional, não sei te dizer, não tem uma mulher, então ainda acho que nem começou, tem né? muito Porque caminho ainda. ela é a primeira que abre uma porta, claro, é uma janela maravilhosa. E tem algumas treinadoras de equipes da B ou outra, mas normalmente o mercado é difícil para as mulheres entrar. Você tem vontade de ser treinadora, se tivesse esse convite? Olha, hoje eu não tenho esses planos assim de ser treinadora, principalmente do profissional, mas eu gosto muito dos pequenininhos, eu gosto muito da base, né? Mas eu tenho, né, alguns projetos, clínicas de voleibol que eu faço aqui pelo Brasil. É legal essa coisa de compartilhar com eles a experiência, mas ainda eu prefiro um pouco assim dos pequenos, eu gosto mais do lado, sabe, de administrar ali de fora. Claro. E administrar o projeto. Mas quem sabe no futuro, né? Hoje eu estou conhecendo toda essa área nova, que é o mundo pós-voleibol, né? Que a gente não está muito preparado para, né, para aposentar. Quando se aposenta, é um mundo todo novo que ninguém te preparou para ele. Mas ser técnica nunca foi o sonho. Mas montar uma equipe profissional é um sonho. E ser gestora ali por trás e ajudar com a minha experiência sempre com essa troca, né? Convivendo ali com as pessoas. Mas ainda, talvez, pelo mundo tão machista, nós não viemos com essa mente tão aberta de ser treinador e dividir, né, todos os nossos skills aí, porque foram 25 anos profissional, né? Então,
Talvez tem por muita ver coisa. pouca gente lá, você Isso também você não tem. tenha vontade. Você nunca teve vontade, mas se tivesse mais gente... É que às vezes a gente fala, é legal você ter uma luta, começar uma luta, mas aí a gente que vem dessa criação, você fala, nossa, eu vou treinar, vou fazer, né, vou estudar ali 4 anos, vou ficar lá me dedicando, vou fazer cursos e as portas praticamente são Sim. todas fechadas, se a gente for falar claramente, sem polêmica, porque isso não é polêmica, isso é verdade, isso É é uma realidade, né? isso é realidade, porque muitas pessoas não gostam de falar. Então, para minha cabeça, nos Estados Unidos, né, que eles sempre convidam o medalhista olímpico para ir trabalhar nas universidades, como, né, com seus skills, que seria o voleibol, treinadora, eu já pensei algumas vezes. Mas assim, eu tenho muitos projetos e quero desenvolver muito mais aqui no Brasil. Mas ainda não sei, porque não vem da minha cultura que eu cresci. A gente nunca cresceu vendo que ali tem um espaço, sabe? Mas as coisas estão começando. Aí Com a Fofão agora, exato. E a talvez... Fofão tem 50 anos, né? 51, então ela tá começando agora. Então eu ainda tenho um tempo para eu chegar até lá. Então aí, nesses anos, se realmente eu ver que as coisas vão entrar dentro do meu coração, porque a gente atleta é paixão, né? Então, pra eu ser treinadora, eu vou ser meio Bernardinha, né? Então, acho que é até esse o medo. A escola tá aí, né? Exato. A sua escola foi essa. Mas eu amo esporte, né? Eu quero trabalhar com esporte, ser comentarista de esporte. Então a gente vem estudando bastante, mas quem sabe vai entrar isso ainda. Mas eu conto que culturalmente a gente sempre foi mesmo, a gente viu aquilo como um lugar muito distante da gente. Então a deixa eu gente te tinha medo perguntar. até de fazer isso. E pra você? E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né? Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobri a homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa, muito mais praticidade, muito mais fácil, e eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida.